agora oficialmente ao vivo aqui pelo Instagram, tá bom? Se você tá vendo pelo YouTube, pelos stories, pelos shorts, tá gravado, tá bom? E a gente vai falar hoje o porquê, né? Dentre tantas igrejas, dentre tantas denominações, dentre tantas obras, por que dentre tudo isso uma casa de oração? Né? Tá entrando aqui o Di, o Ademir, tá entrando o Jorge, boa tarde. Se você tá vendo pelo YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda. E eu vou explicar o porquê, gente. Acho que pela enésima vez, né? Eu não aguento mais explicar a nossa obra. Mas Deus me falou, não brigue com eles, não se irrite com eles, ensine eles. E é o que eu sempre falo nos stories, estou há 10 anos todo dia, desde 2016, quando eu pedi demissão do meu emprego como funcionária pública, trabalhei na minha área, sou formada em relações públicas, tenho pós-graduação em edição de vídeo, foto, sou fotógrafa também profissional e larguei tudo isso pela obra de Deus, ou melhor, ajustando consigo usar especificamente para a obra, que é a minha vida e a obra física lá na 28 de setembro 619, no Reduto, aqui em Belém do Pará, que é a Casa de Oração Filadélfia Israel. Então, gente, como explicar, como resumir a Casa de Oração Filadélfia Israel? Se Deus te pedisse, se Deus falasse exatamente assim com você, sabe aquele imóvel próprio que eu dei a vocês? Pois é, eu quero que vocês dediquem para ser a minha casa de oração. E eu não quero que vocês aceitem dízimos e ofertas em dinheiro como uma denominação evangélica. Eu quero que vocês destinem os 10% de vocês para manter essa obra, essa casa de oração. Então Deus falou, primeiramente com a minha mãe, que é a pastora Kátia, depois com meu pai, que é o dono do imóvel, e depois comigo, que larguei o emprego, larguei tudo para ser obreira dessa obra, dessa igreja, dessa casa de oração. Porque, gente, somos sim desigrejados do sistema. Eu não acredito em sistema denominacional mais. Eu não entro em denominação evangélica. Eu não acredito. Para mim, é algo que Deus não está, tá? Sendo bem sincera. Mas eu acredito que não se pode desigrejar a igreja. A igreja é a igreja, a noiva é a noiva. E a gente vai ver aqui quem é essa noiva. Jesus falou a respeito dela, Jesus falou para ela em Apocalipse 3, versos 7 ao 13. A gente vai ver também, assim como outras bases bíblicas, mas não se pode desigrejar a igreja. Então nós somos sim uma igreja, mas uma igreja que não é uma denominação, uma igreja que não vive de dízimos e ofertas não declarados. O nosso imóvel é próprio e na nossa casa entra quem a gente quiser. As portas lá não ficam abertas. Tem um segurança na frente que ele vai te perguntar, você é convidado de quem? Ele vai estar com uma lista ali. Então, digamos que eu, Juliana, te convidei mais 3 pessoas. Está lá o nome delas, convidados pastora Juliana, convidados pastor Júlio, convidados pastora Kátia. Os membros, quem frequenta pode convidar? Pode. Assim como nós, você tá de igual para igual. Ali não tem lugar mais alto, não tem palco, não tem púlpito em evidência. Vocês que já viram nossos vídeos, ali todo mundo circula no meio do povo, quem tá pregando, quem tá louvando, porque não existe isso. Jesus deixou bem claro, o maior no reino é o que serve. Amém? Então, esse é um resumo. Agora a gente vai para a Bíblia, porque não adianta eu falar coisa da minha cabeça. Tá certo? A gente tem que ir para a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade suprema e absoluta, tá bom, gente? Nós obedecemos, como eu já falei. Se Deus te pedisse, você obedeceria? Você teria fé para nem aceitar? Já esconderam o envelope com R$2.000. Isso há muito tempo atrás. Abrimos em setembro de 2014, meus amores. Acho que foi 2015. E esconderam lá, debaixo do púlpito, nós pegamos e falamos, se ninguém se manifestar, nós vamos rasgar esses R$2.000.
E aí uma senhorinha se manifestou, mas é porque eu queria tanto ajudar, só que vocês não aceitam. Querida, tome o seu dinheiro e você se dê ao trabalho de pensar como você vai investir esse dízimo, essa oferta na obra, sem dar dinheiro para pastor. Eu não acredito em dinheiro na mão de pastor. Acho sim que dinheiro na mão, calcinha no chão, cueca no chão, enfim. Vou logo falar o português claro, porque comigo é assim. Eu não tenho um pingo de paciência, gente. Ninguém é perfeito. Esse é o meu maior defeito e é isso aí, tá? Então você tem que ter o trabalho. Por exemplo, você fez R$1.000 no mês. 100 é de Deus. Compre 100 de cesta básica e doe. Agora, a hipocrisia também você doar ali dentro da sua igreja. Desculpa, é hipocrisia você doar lá fora. Vai para uma praça, dá para mendigo, vai para não sei aonde, dá para quem é necessitado da rua, quando os de dentro da sua igreja estão passando fome. Então, a prioridade, quando eu tenho que doar roupa, quando eu tenho que doar Bíblia, quando eu tenho que doar cesta básica, é primeiro para os meus. É primeiro para o povo da minha igreja, ainda que sejam poucos. Ainda que a nossa igreja tenha 10, que a gente não tem isso, não existe carteirinha de membro. Pelo contrário, pedimos divórcio dessa mãe, que é o sistema denominacional. E está aqui na palavra que Jesus repudiou essa mãe. Gente, o conhecimento está aí, sabe? A pregação está aí, agora você decide o que vai fazer com o conhecimento. Eu decidi mudar, eu decidi ir na contramão, não é porque está todo mundo fazendo que é o certo, que Deus está ali. Então, se obrigue a pensar, Deus te deu inteligência. Calcule os 10% e o plus, que são as ofertas, e volte para a obra. Você não precisa dar na mão de pastor, você não precisa dar em momento de gasofilácio, você não sabe o que eles fazem ali. Ninguém sabe, gente. Se entra 10.000 num domingo, vamos supor, ali naquele momento de gasofilácio em igreja denominacional, quem me garante que o pastor vai pegar, o pastor presidente vai pegar os 10.000 e destinar para a obra? Ainda que seja lícito ele pegar o salário dele disso, Paulo disse, tá, gente? Paulo disse, eu poderia viver, o apóstolo Paulo. Eu até separei aqui. Eu até poderia viver da obra, mas eu não quero, eu quero trabalhar, porque eu não quero ser um peso. Então, quem nos garante, gente? Você não sabe. E se o pastor embolsar 8.000 para o bolso dele e ficar 2.000 para a obra? Ou até menos. Porque cada vez mais a gente vê pastor com carrão, com roupa de marca, com papapá, piriri pororó, e a igreja nem piso tem. E a igreja nem um ar-condicionado tem. No caso aqui de Belém, que é muito quente, ou talvez na sua cidade seja muito frio, então o ar-condicionado ele não é só para gelar, ele pode ser para aquecer também. Então assim, é uma pouca vergonha, sabe? No português, claro, é o samba do crioulo doido, e graças a Deus nós estamos fora disso. O que eu quero dizer melhor, eu tô falando muito rápido, né? Peraí, deixa eu respirar. É o que é muita coisa. O que eu quero dizer para vocês é que existe uma obra em que os pastores sustentam e não os membros. Existe uma obra que ensina que você tem que calcular o seu dízimo e as suas ofertas. Que você tem que voltar primeiro para os de dentro da casa de Deus. E não ficar sendo hipócrita, fazendo caridade por aí, quando os seus necessitam. Deu para entender agora, né? É porque é muita coisa, gente. E sai igual uma vitrola. Mas eu vou me controlar. Então, Paulo disse isso aonde? Antes de eu começar aqui. Ele disse em 1 Tessalonicenses 2 e em 2 Tessalonicenses 3. Aqui em 1 Tessalonicenses 2, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2:9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho a vocês. Então ele fala, olha, eu trabalho muito para a obra, eu até poderia pegar salário, mas eu abro mão. Eu, além de fazer a obra, ainda trabalho fora. No caso do apóstolo Paulo, ele fabricava tendas para não ser um peso para vocês. E aqui em 2 Tessalonicenses 3, no versos 7 e 8, diz assim,
Vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. É o nosso caso. Eu, pastor Júlio e pastora Kátia. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, seria lícito. É como eu falei, se entra 10 mil, seria lícito o pastor tirar o salário dele, sim. Se ele vive da obra, se ele abrir mão, como no meu caso, do trabalho dele secular para se dedicar. Mas no meu caso eu não tiro, até porque a gente nem aceita dízimo e oferta em dinheiro. No meu caso, da onde vem o meu sustento? Deus me deu imóveis. Eu consigo viver de aluguel, de renda. Então, eu poderia pegar ali. Se tivesse um momentinho de dízimo, eu poderia, me seria lícito. Mas eu não quero ser um peso para ninguém. Então, eu estou fazendo igual ao apóstolo Paulo, tá certo? Mas essas são bases extras, só para vocês entenderem. As bases principais estão aqui, tá, gente? Eu vou deixar tudo por escrito depois que a live for salva, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. A primeira base é sobre o porquê de Israel. Então, por que Casa de Oração Filadélfia Israel? Está em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falando isso a Abraão. Abraão tipologiza Israel, tá certo? Assim todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio. Abençoar Israel, entender o papel de Israel e pregar sobre Israel para a própria noiva de Cristo é bênção. O contrário disso é maldição. Então tá bem claro na palavra, por isso colocamos o Israel ali. Então por que dentre tantas uma casa de oração que não pede nem aceita dinheiro, onde todo mundo ali é de igual para igual, não tem palco, não tem... Porque Deus quis, gente. É Ele que manda. Ele quis, Ele nos pediu e nós obedecemos. Isso ficou claro, né? Nosso imóvel é próprio e residencial. Não somos um CNPJ. Declaramos imposto por esse imóvel. Logo, só entra na nossa casa quem a gente convida. Já expliquei sobre isso. Você tem que dizer de quem você foi convidado naquela noite. Sim, todo culto ao segurança que está na porta. Quando eu larguei tudo, gente, há 10 anos atrás, pedi demissão, trabalhava no Tribunal de Contas, sou relações públicas, trabalhei na imprensa lá, trabalhei em diversos setores lá. Eu entendi que nos dias de igreja não é bom fazer nada. Então eu preciso estar livre para isso. Nossos dias lá são quartas e sábados. Não são todos os sábados. Geralmente é um sim, um não. E a sexta-feira eu tiro para ensaiar. Então, nesses dias eu foco ali. Então eu não vou para academia, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou de casa para lá, porque eu quero dar o meu melhor. Porque Deus me pede tão pouco, sabe? Eu tenho tão mais tempo livre que quando eu tô ali, eu quero estar ali, eu quero dar o meu melhor para Deus. E se eu dou para Deus, eu dou para os homens, porque Jesus disse: a cada vez que fizerem ao menor dos meus, é a mim que estarão fazendo. Lá em Mateus 25, ele fala isso. Por que não aceitamos dízimos e ofertas em dinheiro? Como eu falei, foi a ordem de Deus para nós. Ele disse: eu vou sustentar vocês. Dos 10% de vocês, a obra será sustentada. Agora ensinem. Então, você pode dar o seu dízimo lá na Casa de Oração Filadélfia Israel com a gente, em um vidro de cappuccino para os irmãos tomarem um café pós-culto. Você pode ver o que está precisando e dar a coisa, não o dinheiro. Tem tanta forma de ajudar, tem tanta forma de aprender. Tá certo? Você pode dizimar e ofertar na vida de um irmão que não tem dinheiro para voltar de Uber depois do culto. Ou você pode fazer um Uber para ele se você tiver carro, ou você pode pagar o transporte dele.
Isso é dízimo, isso é oferta. Eu acho tão simples, sabe, gente? Mas Jesus falou aqui. Essa é a nossa base para não pedir dízimos e ofertas em dinheiro. Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês, pelo contrário, estão fazendo dela covil de ladrões. É o que eu falei, dinheiro na mão, calcinha no chão. Você vai prestar contas de tudo que entra? Na dúvida, a gente resolveu não pedir. Porque Deus falou pra gente, se vocês pedirem, vocês vão se corromper. Como muitos. E não começou agora, não. Então tem que respeitar eu, pastor Júlio e pastora Kátia. Porque não começou agora, não. Vai fazer 12 anos em setembro. Abrimos em 26 de setembro de 2014. Então, falaram que não ia durar. Quero ver se vai durar 2 anos sem pedir dízimo e oferta em dinheiro. Já vai para 12, você quebrou a cara. Você se ferrou, levou o farelo, como diz o pastor Júlio. Então assim, eu só faço rir da cara desse povo. Cuidado com a língua. Por isso que dizem que língua não tem osso. Cuidado quando você abre a boca para amaldiçoar alguém ou algum lugar. Porque pode voltar tudo para você. Maldição sem causa não vinga. A nossa obra é verdadeira, é genuína. Nós obedecemos tudo que o nosso Senhor tem nos mandado nesses 12 anos. Agora, o prosperar dela não é o prosperar que o mundo vê. Porque o que é uma igreja próspera para o mundo? Ou para o sistema religioso? Uma igreja grande, luxuosa, com muitos membros. Não é o nosso caso. Nossa igreja é pequena. Ela é confortável, mas não tem luxo. Se for contar, acho que não tem nem 20 membros. Que não faltam nenhum culto. Porque para mim, membro é isso, né? Não é quem vai de turista uma vez ou outra. Só que Jesus falou que a noiva verdadeira, ela não tem muita força, ela tem pouca. Então se lascaram, quebraram a cara. Eu acho é pouco, só faço rir da cara desses malucos que profetizaram contra. E por que não somos denominação? Por que, Juliana, que você nem vai num culto denominacional mais? Na verdade, a gente abriu em 2014, mas eu recebi essa direção de Deus de não ir em nenhuma igreja denominacional, acho que foi a partir de 2017. Então, demorou um pouco pra gente ir entendendo, né? Cada direcionamento, uma obediência, e aí a gente vai subindo degraus espirituais, tá, gente? É assim. Mas tá em Isaías 50, versos 1 ao 5. Vamos ler? Porque de não sermos denominação e não frequentarmos denominações evangélicas. Assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio da mãe que eu repudiei? Essa mãe é o sistema denominacional evangélico. O que caracteriza uma igreja como denominacional? Justamente quando ela não declara, ela é isenta de impostos. Para quê? Para roubar mar legal. Para roubar em paz. Porque se ela não declara, ninguém está sabendo o que entra, o que sai ali, né? Declara que eu digo impostos. Por isso que eu digo, nós declaramos pela nossa, que é uma casa de oração, é um imóvel residencial, não um CNPJ, não uma denominação. E sou a favor da igreja declarar imposto. Porque aí sim as obras seriam claras. Tá? Aí sim as obras seriam claras. Isso daí foi uma das poucas coisas que o Bolsonaro fez lá durante o mandato dele que eu não concordei. Mas tudo bem, ele não entende ainda. Talvez um dia ele vá entender. Até porque a esposa dele é do sistema. Então, tudo bem, gente, sabe? Não é porque eu não concordo que eu não vou amar o cara. Amo o cara, sou bolsominion mesmo e pronto. Tô nem aí. Como eu falei, não sou baú, já não tô mais nem aí. Fazer 41 anos, já chega de ficar nessa, de me esconder. Eu sou o que sou. Então, Deus falando para eles: a qual dos meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe, que é Laodiceia, a gente já vai ver o que Deus falou dessa igreja, que Jesus falou dessa igreja lá em Apocalipse 3, tá? Essa mãe repudiada é Laodiceia.
é o sistema denominacional evangélico. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe, que é Laodiceia, foi mandada embora. Eu tô em Isaías 50, tá? Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, olha lá, por que ninguém me respondeu? É Deus falando. Quando ele nos chamou, nós respondemos, sim, Senhor, tu não queres que arrecade, não vamos arrecadar. Vamos confiar que tu vai nos sustentar e sustentar a tua obra. E assim tem acontecido ao longo desses quase 12 anos. Mas ele diz ao sistema, ó, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Ora, eu sou Deus, com uma simples repreensão, eu seco o mar. Oh, Rabachuri Aleiria, Senhor, é forte demais. Como é que o povo tem coragem de ignorar isso? Está na Bíblia. Transformam rios em desertos, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Aqui uma tipologia dos peixinhos das almas, né? Como ele falou para Pedro, agora eu te faço pescador de almas. Agora, Juliana, Júlio, Kátia, eu faço vocês pescadores de almas. Confiem que eu vou sustentar. Cheira labá, soirenarás, oh Deus! Coisa forte, meu Pai. Visto os céus com trevas e faço da veste de lamento a sua coberta, o soberano Senhor me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Então ele não levantou pessoas simples. Claro que somos simples de coração, mas eu digo de conhecimento. O apóstolo Paulo era um erudito. Eu, meu pai e minha mãe temos todos nível superior. Ela formada em medicina, meu pai um grande administrador. Eu formada em relações públicas, quer dizer, o relações públicas é um porta-voz de uma pessoa ou de uma empresa. No caso, eu sou dos dois. Pessoa, Jesus Cristo. Empresa, que na verdade não é empresa, Casa de Oração Filadélfia, Israel. Tem que entender espiritualmente. Então o soberano nos deu uma língua instruída. Ele nos deu a palavra que sustenta os exaustos. Ele nos acorda manhã após manhã, desperta nosso ouvido para escutar como alguém que é ensinado e obediente. O soberano abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, não me afastei. Então, ordem correta, obediência executada. Uma obra... Calma, Juliana, te acalma, filha. Obediência executada, uma obra que há quase 12 anos permanece de pé, sem pedir e nem aceitar dízimos e ofertas em dinheiro. Tem que me acalmar para falar, porque vem tudo ao mesmo tempo, eu fico doidinha. Então não fomos rebeldes, não nos afastamos da verdadeira instrução, da ordem que nos foi dada pelo próprio Deus, tá bom, gente? Agora, por que a gente parece tão pequeno, tão fraco? E as denominações parecem tão fortes? Aí tá aqui em Apocalipse 3, versos 7 ao 22, porque do 7 ao 13 fala de Filadélfia. Esse é o porquê de termos pouca força. Porque Filadélfia é a noiva verdadeira de Cristo. É o sistema correto, que agrada a Deus. É um sistema, mas é um sistema correto. Tá? E dos versos 14 ao 22 fala justamente de Laodiceia, que é essa mãe que ele, o Senhor Deus, repudiou lá em Isaías 50, versos 1 ao 5, tá certo? Vamos ler aqui. Apocalipse 3, versos 7 ao 22. Deixa eu colocar uma música mais instrumental aqui, tá? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei o que vocês estão fazendo, Filadélfia. Eu sei que tem pouca
força. Calabaias de cas. Eu sei, diz o Senhor. Vocês não lotam templo. Vocês têm pouca força. Calabas. Mas vocês têm seguido os meus ensinamentos e sido fiéis a mim. Por isso eu abri diante de você, Filadélfia, uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém conseguiu nos destruir. E nem vai. Porque somos Filadélfia, o sistema que agrada a Deus, a noiva verdadeira de Cristo. Apocalipse 3, versos 7 ao 13. Nenhuma repreensão para essa igreja, só elogios. E uma afirmação: guarda, porque já é tua a salvação, que é a coroa da vida. Então é a Bíblia, gente. Contra fatos bíblicos não há argumentos. Escutem quanto aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, Filadélfia, e todos saberão que eu te amei. Porque no passado te amei, Jesus fala, eles saberão que Jesus nos amou e nos poupou quando já tivermos sido arrebatados. Tá bom, gente? Porque essa igreja, ela não morre. Essa igreja é arrebatada. E quem já morreu, que for dessa igreja no coração, Filadélfia no coração, ressuscita no arrebatamento. Paulo disse aos Tessalonicenses, tá? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Encontraremos com Jesus nos ares e iremos para o arrebatamento, que é o banquete nupcial, as bodas do Cordeiro. Tá certo, gente? Tudo isso é confirmado aqui. Então eles saberão, porque eles vão ficar na tormenta. Inclusive Laodiceia. Laodiceia só tem uma chance de ser arrebatada ainda, se vier para Filadélfia. Se romper com o sistema denominacional evangélico, que foi o que fizemos. Eu, pastor Júlio e pastora Cátia. Eu, meu pai e minha mãe. Ah, mas e a sua irmã? Não quer estar na obra com a gente. Não quer, por escolha dela, e super respeitamos. Isso é individual e intransferível, gente. Você tem que ter sanidade para decidir. Você tem que estar no seu perfeito juízo. Você tem que ter sido convencido pelo próprio Espírito Santo. Então, cada um tem seu tempo. Eu fui convencida há quase 14 anos, vou fazer, de batizada nas águas, porque começa do batismo nas águas, não quando você é um bebê. Isso é imbecilidade. Você batizar um bebê que não tem como discernir nada. Então você precisa decidir nascer de novo, no auge da sua sanidade, do seu livre-arbítrio. Tá certo? Então é sobre isso. Tá bem claro aqui na palavra. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso os protegerei da aflição, que é a grande tribulação, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam na terra. Eu venho logo. Guardem o que têm, para que ninguém roube de vocês a coroa da vida. Que é o prêmio da vitória, que é a salvação. Essa coroa da vida, ela já pertence a Filadélfia. Tá? Então, ela só precisa guardar, ou seja, manter. Tá? A quem conseguir a vitória, farei com que seja coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Também escreverei nela o meu novo nome. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz a essa igreja. É o próprio Jesus falando. Ele fala a 7 igrejas, tá? Somente a essa, que é Filadélfia, ele só elogia. Ele não faz nenhuma repreensão. As outras só levaram lambada. Aliás, Laodiceia não recebeu nenhum elogio, que é essa próxima agora. Só lambada de Jeová. Que tá agora, versos 14 a 22 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu sei das tuas obras. Me disse, não é todo o sistema denominacional evangélico.
Me diz. Que nem és fria nem quente. Quem dera fosses coisa ou outra. Assim porque és morna, Laodiceia. A minha vontade é te vomitar da minha boca. Ele está enojado. Jesus está enojado. Qual é a parte que vocês não estão entendendo desse sistema imundo? Tu dizes, como eu sou rica. Eu estou enriquecida e de nada tenho falta. Mas não sabe que és desgraçado. Olha o que Jesus falou dessa igreja. Desgraçada, miserável, pobre, cega, nua. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que vistas e não apareça a tua vergonhosa nudez. Quer dizer, a gente pega aí esses megatemplos, que eu não vou... Megatemplos, perdão, que eu não vou aqui citar nomes, tá? Até porque nem convém, né? E a gente pega esses líderes que só usam roupa de marca. É tudo Shein mesmo, gente. É Shein, é Shopee, é Mercado Livre, é Brás lá de São Paulo. Eu não tô nem aí. Eu não tenho uma joia. Uma joia. A joia sou eu. Entendeu? A joia tá aqui. Aí você pega esse povo, só roupa de marca, é carrão do ano, é piriri, pororó, papapá. E Jesus diz para eles, vocês acham que vocês estão abafando, mas para mim, vocês estão desgraçados, cegos, nus, pobres. Tá aqui na palavra, eu não tô inventando isso, meu povo. Pelo amor de Deus, acordem. Unge teus olhos com colírio, para veres. Eu repreendo e castigo os que amo. Sê, pois, zelosa, Laodiceia, e arrepende-te. O que é zelosa? Rápida. Ser rápida em te arrepender, porque está acabando o tempo da graça. Narábia surianda nemanás, meu Deus. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta é do coração, tá? Não é uma porta física. Cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, perceba que há um prêmio a ser conquistado, que Filadélfia já conquistou, que é a coroa da vida, tá? A salvação, o prêmio da vitória. Eu te concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Então, gente, tudo explicado. Porque dentre tantas, a nossa, lá na 28 de setembro, 619, Reduto, Belém do Pará. Belém ainda, né? Meu Deus do céu. Belém do Pará. Pode vir alguma coisa boa de Belém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Deus escolhe os que não são. Deus escolhe as coisas loucas. Eu, ex-DJ, ex-cantora de banda de rock. 27 tatuagens? 23 tatuagens. É porque eu me converti com 27 anos. Aí às vezes eu me confundo. 23 tatuagens. Um passado negro. Vim do mundo. Vim das drogas. Ele escolhe os que não são, gente. Para reduzir a nada os que pensam que são alguma coisa. Então não pense que a igreja está abafando porque ela tem templo lotado, porque ela tem luxo, porque os líderes prosperam. Porque Deus não vê como homem. E isso foi falado lá para Samuel. E Samuel não é nenhum desses, não. Porque o homem vê com os olhos, mas eu vejo o coração. Então o homem segundo o meu coração para ser rei de Israel, é Davi. Então enxerga a Laodiceia, compra colírio de Jesus Cristo para que vejas. Sai dela, povo meu, sai, rompe, não pensa o que vai ser, da onde vai vir. Deus se responsabiliza. Quando eu larguei meu emprego há 10 anos atrás, eu não sabia nem como eu ia comprar uma calcinha, um absorvente, sei lá o que. Não sabia. Mas Deus me honrou e vem me honrando há 10 anos. Tá? E eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
Porque eu não faço só pregar e louvar. Eu não faço só estar à frente dos holofotes. Se precisar varrer uma igreja, eu varro. Se precisar tirar cocô do chão, eu vou e tiro. Eu não tô nem aí. Eu quero é servir a Deus. Eu quero é obedecer. Então se liga, acorda. Para de pensar que prosperidade de igreja é templo lotado, é luxo, é cantor famoso. Porque o que isso te trouxe? Dá pra ver que esse povinho aí do oba-oba não tem um pingo de conhecimento, gente. Passa vergonha numa sabatina bíblica. Então decide. Bora decidir, bora acordar. Custe o que custar, perca o que perder. Eu não tô nem aí. Eu agora queria estar casada com um bebê no meu braço? Queria. Mas se Deus não me deu até hoje. Entendeu, gente? Na verdade, eu fui começar a querer dos 38 pra cá. Vou fazer 41. Então, cada um tem seu tempo. E tenho orado. Passei por 2 relacionamentos muito tóxicos. Tá? Passei por 2 narcisistas em 10 meses. Aprendi a minha lição. Eu sei que eu precisava de experiência. Eu estava muito imatura, porque desde que eu me converti, eu não tive relacionamento nenhum. Eu me fechei 11 anos só dentro da bolha, realmente, da igreja. Eu estava extremamente religiosa. Hoje eu entendo que aquilo foi um excesso. Tudo bem que um excesso necessário para eu estar onde eu tô, para eu também não me perder, tá? Eu aprendi o que é ok e os limites. Mas eu quero, e me é lícito querer. Não fiz voto de celibato. Posso muito bem querer casar, ser mãe, ser feliz e ter um homem do meu lado que faça a obra junto comigo. Não essa obra de oba-oba, mas a obra verdadeira. É o que eu falei, se tiver que varrer chão, se tiver que juntar cocô, tiver que limpar um banheiro da casa de Deus, vambora, vambora. Porque eu quero é Deus, eu não tô nem aí pra homens. Isso já ficou claro, então que venha o que Deus quer pra mim. Amém, gente? Deu pra entender? Eu, assim, não sei se eu atropelei as coisas, porque é um assunto que eu falo muito, logo eu tenho uma certa propriedade. Tá entregue aí as bases bíblicas e eu quero orar com vocês para encerrar. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, tá bom? Me segue lá no YouTube, Juliana Tuma. Se você não me segue aqui no Insta, me siga aqui no Insta. A gente está indo para 10 mil, né, seguidores aqui no Insta. Lá no YouTube a gente está indo para 36 mil. Então, meu testemunho tem 1.300.000 visualizações. É uma honra para mim. Sabe? A minha história já ter sido vista mais de 1 milhão de vezes. Isso não é para minha glória, é para a glória do Senhor. Se Ele me deu voz, eu vou fazer valer. Aleluia, meu Deus. Abençoa cada um que entra aqui, Pai. Abençoa, Senhor, abre os olhos. Pinga colírio do céu para que vejam. Oh, Rabashomenehem. Tu és santo, o dono da igreja. A tua noiva verdadeira, Senhor. Ela pode ter pouca força, mas ela tem te exaltado, ela tem obedecido, ela tem suportado os sofrimentos com paciência. Tchera, lava, suire, cantarabashi, andalabashi, andalabashi, alegrias. Então que vejam, Pai, que a tua obra verdadeira seja divulgada, que ela seja assoprada pelo teu Espírito Santo de Deus nos 4 cantos da terra. Que o evangelho que entrou deturpado na nação brasileira seja corrigido através do avivamento final. A peso de muitas lágrimas e sofrimento, mas Deus, que rendam frutos eternos. Oreleleira lá soere, calabaiere suriandas. Sopra o teu Espírito, meu Deus, sobre toda a terra. Que eles peçam carta de divórcio da mãe que tu já repudiaste há muito tempo. Que eles tenham a coragem que nós tivemos há quase 12 anos atrás para estabelecer, Senhor, e cuidar da verdadeira casa de oração. E protegê-la para que jamais se torne um covil de ladrões. E que ela ensine
que Israel é sim o relógio do mundo e aponta, Senhor, para o cumprimento final de todas as coisas. Essa é a tua verdadeira casa de oração.